ver isso, né? Vamos ver o outro triângulo? Olha só. Deixa eu ver outro triângulo com vocês. Esse aqui é o triângulo isósceles. Iso é de igualdade, uma comparação pela igualdade, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó, o tracinho aqui, ó? Esse lado aqui, ó, tem mesma medida que este lado aqui, ó. Certo? Isso é uma coisa muito importante. Lembra que eu falei para vocês sobre o vértice que que projeta um lado? Lembra? A gente falou no início, na aula passada, que tinha um vértice que projeta um lado, tá? Ó, o vértice C, qual é a projeção? Ele projeta qual lado nesse vértice C? Tem que ser um segmento, tá? Ó, o vértice C, quem é que ele projeta? Ou seja, essa abertura aqui, ó, projeta qual lado? Não, vocês estão me dando respondendo ponto. O segmento é dado por 2 pontos. Tá, só que a gente tem que usar, não pode ser minúsculo, tá, Matheus? Ó, o vértice C, ou seja, o ângulo em C projeta esse segmento aqui, ó, AB, certo? Tá? Claro que vocês não vão botar ali digitado AB overline, né? Vocês só escrevam AB ali que eu já entendo que vocês estão falando desse segmento aqui, ó. Agora eu vou perguntar o ponto para vocês. Isso, Pedro, muito bem. Tá? AB, né? Ó. Esse vértice C aqui, ó, o ângulo no vértice C projeta AB. Agora eu vou perguntar ao contrário para vocês, tá? Quem é o ângulo ou vértice ali, ó, que projeta o lado AC, tá? Eu quero saber quem é o vértice associado à projeção do segmento AC. Agora eu quero um ponto como agora eu quero o vértice. Quem é o vértice? Eu não quero um segmento, eu quero o vértice. Tá? Eu estou te dando o lado e perguntando quem é o vértice associado à projeção. Ó, o C, Pedro, o vértice C projeta a B. Ó. Eu quero saber, ele não vai projetar a C. Quem é o vértice associado ao ângulo que projeta o lado AC? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? O vértice C, ó, olha, o ângulo projeta esse lado AB aqui, ó. Quem é o vértice associado ao ângulo que projeta AC? Confuso? Muito bem, Pedro. Ó, o B, o ângulo associado ao vértice B, projeta o lado AC. Certo? Amém. Tá? O vértice no ponto B, o ângulo associado ao vértice B, projeta esse lado AC aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Os vértices associados no triângulo isósceles, os vértices associados aos lados que têm mesma medida, quem são os lados que têm mesma medida? Os lados que têm mesma medida é o AB e o AC, tá? Os ângulos internos associados, os ângulos internos associados deixa eu ver aqui, desculpa.
Aqui eu tenho dois lados que têm mesma medida, né? Tracinho aqui, quer dizer que AB e AC são côngruos, quer dizer que a medida de AB é igual à medida de AC. Isso aqui vale 5, aqui vale 5. Isso aqui vale 10, aqui vale 10, tá? Agora, quem são os ângulos de projeções destes lados que têm a mesma medida? Bom, os ângulos das projeções eu posso ver da seguinte forma. O ângulo que projeta AB está aqui, ó, tá? E o ângulo que projeta AC está aqui, ok? Se no triângulo isósceles acontece assim, ó, se os lados têm mesma medida, os ângulos de suas projeções também têm mesma medida. Então, no triângulo isósceles acontece isso e é muito importante. Olha aqui, ó. Esse lado tem mesma medida que esse, significa que quem projeta esse lado aqui, que tem mesma medida que esse, quem projeta esse lado é esse ângulo aqui. Quem projeta esse lado é este ângulo aqui. Significa que esses dois ângulos aqui também vão ter mesma medida. Quer ver, ó? Olha só, eu posso dizer, eu não sei quanto é que mede isso, mas se aqui estiver valendo x, aqui também vale x. Tá? E daí esse aqui, ó, esse aqui, quanto é que vai valer? Ah, bom, esse aqui vai valer 180 menos 2x. Claro, né? Porque a soma dos três juntos dá 180. Se a soma eu não sei quanto é que vale esse, não sei quanto é que vale esse. Mas eu sei que esse mais esse aqui tem que dar 180. Esses aqui, no isósceles, tem mesma medida. Então, esse aqui é só pegar 180, retirar esse e retirar esse. Esse ângulo aqui, eu pego 180 e retiro essas duas medidas, 2x. Vai dar esse ângulo aqui. No triângulo isósceles, então, acontece, né, de dois lados que têm mesma medida, os seus ângulos que projetam, os ângulos de projeções também têm mesma medida. Tá? Basta verificarmos isso. Não dá para dizer x mais x igual a x. Não, x mais x não é igual a x ao quadrado. X mais x é igual a 2x. Tá? X mais x igual a 2x. X ao quadrado é x vezes x. É 2 fatores de x. X mais x é 2x. Tá? Então, eu estou retirando 2x. Tá bem? Então, ele diz aqui, ó, esse lado AB é congruente a este lado AC aqui, esse segmento AC. E é um triângulo isósceles. E o triângulo escaleno? Tudo em relação ao número de lados, tá? Só um pouquinho no isósceles, ainda eu poderia dizer assim, ó, esse tem uma medida, esse tem uma medida, basta eu verificar que dois têm a mesma medida, eu posso utilizar as propriedades de triângulo isósceles. Quais delas? Por exemplo, ângulos internos, dois ângulos de mesma medida, e o terceiro eu posso calcular desta forma, 180 menos o dobro dos ângulos iguais. Agora, só retornando um pouquinho no triângulo isósceles, tá? Isso é importante para aplicar as propriedades de triângulos, né? Olha só, voltando no triângulo equilátero, eu posso garantir todos os lados têm a mesma medida, mas digamos que eu não saiba que todos os lados têm a mesma medida, certo? Está escondido, caiu o café quando eu estava estudando aqui e eu não consegui ver que ele tinha a mesma medida. Quer dizer, eu posso aplicar as mesmas propriedades do isósceles no equilátero? Claro, com certeza. Eu consigo garantir que esse lado aqui tem essa mesma medida. Então, essa projeção aqui, ó, esse ângulo interno que projeta esse lado e esse ângulo que projeta tem esse lado aqui também, tem a mesma medida. Então, se aqui vale x, aqui vale x também.
certo? Posso aplicar isso e aqui vale 180 menos 2 vezes x? Sim, essa é a propriedade do triângulo isósceles. Faz de conta que eu não vi. Mas daí eu acabei descobrindo, olha, x vale 60 graus. Ah, tá. X, então, vale 60 graus aqui também. E 2 vezes 60, 120. 180 menos 120, 60 graus. Daí o que tu descobre? Ah, tá, esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse aqui. Ou seja, este lado aqui também vai ser. Eu apliquei as propriedades do triângulo isósceles no triângulo equilátero e vale também. Basta que dois lados tenham a mesma medida num triângulo que tu pode aplicar as propriedades de triângulo isósceles. Deixa eu ler o que vocês estão participando aí. Vamos ver. Ah, eu tinha confundido mais com vezes. É mesmo, confundiu, mas desconfunde agora. Tá? Já falamos de triângulo isósceles. Vamos falar de triângulo escaleno. Olha o escaleno. Em relação ao número de lados também, certo? Notadamente, este lado aqui, ó, não tem a mesma medida que esse. Por isso eu posso indicar assim, ó. Tracinho aqui, 2 tracinhos aqui e, por exemplo, 1, 2, 3 tracinhos aqui. Todos os lados, cada lado, um lado é diferente do outro, né? Nenhum lado de mesma medida entre si, 2 a 2. Né? Esse aqui não tem a mesma medida que esse aqui não tem a mesma medida que esse. E nem esses dois, entre eles têm a mesma medida. Então, isso que é um triângulo escaleno. O que acontece num triângulo escaleno? O que eu posso dizer? Que associado a este ângulo aqui, ó, tá? Eu tenho essa projeção, ele vai ter essa medida aqui então, tá? Associado ao lado BC, eu tenho esta abertura no vértice A aqui, ó, tá? Ele vai ter outra medida aqui, ó, que esse aqui. E associado a este lado AC, eu tenho este ângulo aqui, o que o projeta no vértice B, tá? Ele vai ter um ângulo de outra medida diferente. Então, no triângulo escaleno, olha só o que acontece. Todos os lados, nenhum lado de mesma medida, nenhum ângulo interno mesma medida no triângulo escaleno. Tá? Um triângulo escaleno tem os 3 lados com medidas diferentes e entre si. Tá? É importante a gente dizer assim, ó, que é entre si, né? As medidas diferentes. Porque eu não sei o que é. A gente fala assim, medida diferente do que em relação a que, né? É entre elas mesmas, tá? Importante. Agora ele começa a falar quanto à medida dos ângulos. Deixa eu ver, tá? Quanto à classificação de triângulos, quanto à medida de seus ângulos. Então vamos começar a verificar então. Um triângulo que a gente chama de acutângulo. Um triângulo acutângulo tem todos os ângulos internos agudos. Então, um triângulo equilátero é acutângulo? Sim, todos os ângulos internos tem 60 graus, certo? Um triângulo equilátero é acutângulo. Ó, isso aqui é menos do que 90, né? Isso aqui é menos do que 90, é agudo, e esse aqui também é menos que 90, então é agudo, tá? Os ângulos internos, cada um, nenhum maior, nem todos os ângulos internos inferiores a um ângulo de 90 graus, daí eu tenho um triângulo acutângulo. Todo triângulo equilátero é acutângulo, por natureza, né? Porque a gente já sabe que os ângulos internos é de 60 graus, tá? E o triângulo retângulo. Esse aqui é interessante. Um triângulo retângulo tem um ângulo
ângulo reto. Um triângulo ele só pode ter no máximo um ângulo de 90 graus. Tá? E por que ele é chamado de triângulo retângulo? Na prática, um triângulo retângulo ele é a metade de um... E essa é uma propriedade bem importante. Um triângulo retângulo ele é a metade de um retângulo, certo? Olha só, tá vendo esse lado aqui, ó, por exemplo? Ó? Tá? Eu vou repetir ele aqui, ó, paralelamente. Tá? E agora esse lado aqui, ó, eu vou repetir ele aqui paralelamente também a esse lado aqui, ó. Peguei essa reta paralela a essa e essa aqui, esse segmento paralelo a esse aqui, ó. Agora eu tenho um retângulo aqui e esse retângulo eu dividi por 2, me deu esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui tem a mesma área que este daqui. Por isso que ele é um triângulo retângulo. Eu pego aproveito que ele tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, certo? E e complemento ele. O triângulo retângulo ele é sempre a metade de um retângulo. Por isso que o nome é triângulo retângulo. Um minutinho. Um triângulo obtusângulo. Um triângulo obtusângulo tem um ângulo interno obtuso maior do que 90 graus, menor que 180, obviamente. Nenhum triângulo consegue ter um ângulo de 180 graus se tiver no plano, né? Se ele não tiver no plano, eu consigo soma de ângulos internos mais do que 180 graus. Mas daí eu tenho que estar numa esfera, né? De repente, numa esfera eu consigo, tá? Mas o obtusângulo, então, basta que tu tenha um ângulo interno, ó. Um triângulo obtusângulo tem um ângulo interno que é obtuso. Esse ângulo aqui é obtuso, é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, certo? Aqui aponta 90 graus em relação a esse eixo aqui, certo? Ó, 90 graus, ele passou dos 90 graus, está aqui, ó, mas é inferior a 180, com certeza, tem que ser inferior. Então, se tu tem um ângulo obtuso no triângulo, ele vai ser chamado de obtusângulo. Tá? Classificamos os ângulos quanto ao número de lados, quanto ao número de, os seus ângulos internos, certo? Aula que vem a gente vê ali a rigidez dos triângulos, né? As observações e tudo mais. E daí a gente tem bastante construções. Não esquece, né, gente? Não esqueçam, por favor, já é meio-dia e 31. Não esqueçam, por favor, de trazer a construção bem direitinho para mim ali da soma dos ângulos internos. Façam aquele exercício que daí depois eu abro para vocês compartilharem a imagem de vocês. Valeu, dá um tchau aqui pro YouTube, tchau YouTube, já é tarde.